Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Grande Pai, novamente nós falamos contigo, porque é bom saber que tu nos ouve, nos ajuda, nos auxilia e fala conosco. Ajuda a termos sempre consciência do que somos e que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o que tem nos guardado, perdoado e nos ajudado neste dia final. Abençoa seu povo por toda a terra que precisa da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós, pregadores, também estejamos escondidos atrás da cruz, para que apareça apenas sua palavra, Deus forte, a encarnação, o Verbo de Deus, a palavra da hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Ele estava só. Irmão Breno diz: o Jeová do Velho Testamento é Jesus no Novo. É obra-prima 83. Tem vários lugares que ele expressa assim, mas as pessoas não creem. Tudo é pregado pelo profeta, mas as pessoas não creem. Elohim é aquele que é existente por si mesmo. Jeová é aquele que existe com a sua família. E nós estamos aqui reconhecendo que Jeová, Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, no Novo Testamento, vive com sua esposa. Neste tempo final, temos mais uma vez a mensagem que ele estava só. Desde Adão você já vê que aquilo não pareceu bom a Deus, porque o homem estava só. Far-lhe-ei uma adjutora que seja idônea, capaz de entender, dos dois caminharem juntos, de haver verdadeiro amor, compreensão, intimidade. Então é um trabalho feito por Deus para o homem não ficar só, porque Deus era só. Ele sendo Elohim, ele era só. Mas quando ele vem, manifesta, cria um povo, ele é Jeová, ele não está só, ele está com a sua família. E a promessa de não estar só, nós tivemos por 4 milênios, desde o início de Adão até Cristo. Quando chegou nesse período, é onde mostra para nós o Deus encarnado, que também precisava, como um tipo, não estar só. Porque ele estava só lá no princípio, mas não é bom que o homem esteja só.
Se alguém diz que viver só é bom, a pessoa fala contra a própria Bíblia. Viver só não é bom. A gente precisa de alguém para completar. Falando entre marido e mulher. Precisa de alguém para completar. E viver só é uma vida incompleta, é uma vida solitária. Mas quando você pode completar esta vida, por isso nada mais poderia entrar entre o casal, porque eles estão completos. Eles não é mais aquele um Adão, não é mais aquele apenas o Jeová, mas agora é o Adão e Eva. Agora é Jeová e sua família. Até chegar aqui, eu quero ler da mensagem obra-prima, que vocês tenham graça num calor desse, mas tem bastante ar para nós regozijar um pouco e aguentar. O parágrafo 46. E quando ele começou a trabalhar com as coisas que rastejam, porque ele tinha que chegar à perfeição. Aí ele começou a trabalhar com as coisas que rastejam. Ele não começou a trabalhar de cima para baixo, começou a trabalhar de baixo para cima. Ele não começou a trabalhar do homem para baixo, mas começou a trabalhar dos animais para cima, até chegar no homem. E isso a gente vê nas eras da igreja, por isso o irmão Brandt diz que as eras da igreja estão no Gênesis. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleléu, Jared e o sétimo, Enoque. Aí nós temos Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o sétimo, Bran. Isto é tão claro na Escritura que no tempo do sétimo houve um arrebatamento, que foi Enoque. E agora no tempo do sétimo também há um rapto, um arrebatamento. Houve uma manifestação em carne, houve uma vinda, que as pessoas precisam ainda entender. Não houve um rapto, houve uma vinda. Quando ele desceu no Monte Pôr do Sol, houve uma vinda, a vinda do Filho do Homem, cumprindo Mateus 24, 36, aquele dia e hora, ninguém sabe. Por isso, quando aconteceu, ninguém ficou sabendo. Porque é bíblico que ninguém sabia aquilo. E se você entender bem a mensagem de irmão Brandt, nem ele sabia. Irmão Brandt diz depois que ele ficou sabendo. Porque naquele dia do acontecimento, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Só Deus, só o Espírito sabia. Quando o Espírito quer manifestar e revelar a um corpo aquele morfe de Deus, ele revela. O que ele não quer revelar, ele não revela. Então é isso que tem acontecido durante todo esse tempo. Porque a Bíblia diz que o Filho não sabe. E o Filho é o morfe do Pai. O Filho é o corpo do Pai. Mas ele não sabia. Foi Jesus que falou isso. Quem quiser brigar, vai brigar com Jesus. Foi ele quem disse: esse dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então agora chega a hora de você saber. Aquelas manifestações é para nos ajudar, para fazer Deus visto. O homem não podia ver Deus, mas Deus veio em carne, se fez um homem. Jesus era Deus. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. O Jeová do Velho Testamento é Espírito. Ele não era visto. Quando Moisés quis ver Deus, Deus disse para ele que ele não podia ver sua face, mas eu vou passar ali na fresta da montanha, da rocha, da revelação. E quando Deus passou, o que Moisés viu? As costas de um homem.
Aí o irmão Brana vem aqui na frente e sabe que eram aquelas costas? Eram as costas de Cristo. Porque eles não são dois, é um só. Só que lá ele é espírito, mostrando o seu morfe apenas pelas costas, porque não podia mostrar o seu rosto, mas o seu rosto seria mostrado quando Jesus viesse na terra. Olhando em Jesus, o que Jesus disse? Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas no tempo de Moisés não podia Moisés falar para eles, olhem em mim que vocês vê Deus. E nem tampouco no morfe de Deus, que era as costas de um homem passando na fenda da rocha. Eles não podiam ver Deus. Mas aqui no Novo Testamento se pôde ver Deus e se pode ver Deus em Jesus Cristo. E nem assim o povo, nem da mensagem. O povo da mensagem crê que Jeová é um e Jesus é outro. Que o Pai é um e Jesus é outro. Muitos de dentro da mensagem da ressurreição isolada, que crê assim que Jesus é um e que o Pai é outro. Enquanto que o próprio profeta pregou. O Jeová do Velho Testamento é uma afirmativa, gente. Não vai ser. O verdadeiro Deus e a vida eterna é Jesus Cristo. Tão claro na Bíblia, e no que é verdadeiro estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Este Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Então a gente tem tudo já mastigado, prontinho, mas nem assim, olha, o povo da mensagem não vê. Pensa bem, os trinitarianos, os dualistas, os unicistas, não poderão ver, porque não foi dada a eles. A revelação sempre é dada a um povo. Jesus não falou para o mundo, quem me vê a mim vê o Pai. Ele falou para o discípulo, quem me vê a mim vê o Pai. Nem todo mundo podia ver o Pai em Jesus, mas aqueles discípulos podiam ver. E aquele discípulo nunca mais falou com Jesus, mostra-nos o Pai. Porque ele sabia que o Pai estava em carne. Agora o Pai era Jesus Cristo. Amém. Ainda que os dualistas, eles querem mostrar que não são um e são dois, nós cremos no que diz a Bíblia, que todo mundo tem que crer, o Senhor seu Deus, falando a Israel, é o único Senhor. São Lucas 2,11, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. Não existe mais do que um Senhor. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém. Bom, não precisamos ficar falando muito sobre deidade, mas é para mostrar que existe um Deus e existe uma igreja. Existe um Deus e existe um corpo. E a gente precisa crer nisto. Existe um homem e existe uma mulher. Existe um Jesus e existe uma igreja. Você não pode ficar só em Jesus, Jesus, Jesus. Mas e a igreja? Se você ficar só em Jesus, então ele está só. E ele não está só. Olha para vocês verem. Ele não está só. Ele não quis deixar o homem só. Não é bom que o homem fique só. Então far-lhe-ei uma adjutora. Ele fez a adjutora. Não é bom nem que Deus fique só. Ele fez um corpo para ele mesmo. Um corpo. Eu e o Pai somos uma unidade. Não uma trindade, nem dualidade. Uma unidade. Amém. Até chegar aqui ao nosso tempo, que eu quero deixar mais para o final. Ele começou com os girinos, rastejante. Vamos, ele começou com Lutero. Aquela mensagem, vocês podem ver que o irmão Brana, quando fala no levantamento da igreja, o irmão Brana não começa com Paulo. Porque de Paulo para cá, a igreja afundou. Ela foi a semente semeada. Ela foi para debaixo da terra.
Mas de Lutero para cá, a igreja nasceu. Então o irmão Branham mostra a igreja pés com Lutero. Por que o irmão Branham não mostra pés com Paulo? Porque não podia mostrar. Paulo começou e a igreja foi decaindo e a semente foi para a terra. Passou 1000 anos debaixo da terra, a era negra. E depois desta era, a igreja nasce. Ela brota com Lutero. Então o irmão Branham diz, é os pés. Lutero é os pés da igreja. Wesley é as coxas da igreja. Ele vem subindo. Olha onde nós estamos vivendo hoje. Nós não estamos com um corpo sem cabeça. Essa igreja tem um cabeça. A igreja das eras teve um cabeça. Jesus é esse cabeça. Na igreja das 7 eras, tinha que ter um Jesus e tinha que ter uma igreja, uma mulher. Creio que vocês estão entendendo. Então ele começou dos animais, dos girinos, até chegar à perfeição. Ele começa de Lutero, Wesley, Pentecostes, até chegar à perfeição. 7 é perfeição. Entende? Ele começa e vai até chegar à perfeição. Deus tinha que fazer assim. A igreja não está perfeita com Lutero, nem com Wesley, nem com os pentecostais, nem com a primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa não tem perfeição. Perfeição é terceira etapa. A terceira etapa, Deus está em carne outra vez. Perfeição. Aí que não pode estar só outra vez. Se você apenas fica com irmão Branham comendo o livro ou o livrinho, ele comendo sozinho, cadê a esposa? Não é bom que o homem fique só. E a esposa aqui, ela é a esposa com um novo nome. Ela não é esposa como foi durante as eras. Foi no nome. Mas aqui ela é uma esposa no novo nome. Simão relatou como Deus primeiro visitou os gentios, tirando dentre eles um povo para o seu nome. Nem naquele tempo podia ser revelado o novo nome. Porque um povo para o seu nome, ele tirou nas eras, mas esses gentios desse último dia é um povo para o seu novo nome. Isso é o que está em Apocalipse, capítulo 2, 17 e 3, 12. Tem que haver um novo nome. Isso já aconteceu. E para ter um nome, tem que ter uma pessoa. Você tem todo o tempo. A mãe está gestante, passa 9 meses, já procurou o nome, mas não pôs o nome ainda. Mas quando a criança nasce, aí se põe o nome. Quando ele nasceu, Jesus nasceu, foi quando ele nasceu. Antes eles não sabiam o nome dele. O meu povo saberá o meu nome, porque não sabia antes. A igreja estava gestante, mas agora o menino nasceu. E o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Mateus 1, 21 a 23. Então agora já tem o nome porque nasceu. Nós temos que ver tudo isso em tipo, porque começou no Éden, começa no Gênesis e vem até o Apocalipse, para Deus mostrar para nós que Ele não está trabalhando hoje atrás dos rastejantes, luteranos, wesleyanos, pentecostais. Ele está trabalhando na perfeição. Deus não está hoje levantando luteranos, wesleyanos, pentecostais. Deus está trazendo à cena a perfeição. A esposa, porque o esposo é perfeito. O noivo era perfeito, mas a noiva não era. O irmão Branham mesmo fala sobre isso. Porque precisava da noiva chegar à perfeição. O noivo já era perfeito.
Cristo era perfeito. Brana quer dizer perfeito. Isso é o que o próprio irmão Brana diz. Uma carta do irmão Liveio, 28 e 29. Você sabe o que significa Bran? Irmão Li. Irmão Li nunca falou isso para nós. Mas você sabe o que significa Bran? Perfeito. Perfeição. Isto é, quando Deus chegou ao ponto de poder ter uma esposa. E esta esposa tem que vir da perfeição. Como veio de Adão a Eva, como veio de Jesus, 7 eras, vem a noiva do novo nome, quando ela manifesta de Bran para cá. Aqui agora tem uma com um novo nome. Não é para o mundo, isso aqui é para o eleito que entende de perfeição. E se você não pode ver a terceira etapa, e eles estão lutando contra a terceira etapa, porque é nessa terceira etapa que vai mostrar que uma noiva é gerada para o rapto, nesse dia final, de Brana para cá. Aqueles que ouviram a mensagem de Brana e partiram, eles vão chegar ao rapto com aquilo que eles tinham, porque não havia nenhuma explicação da terceira puxada para nós. Mas depois que a explicação veio da terceira puxada, que nós vimos dentro da mensagem do próprio profeta, porque é ele que é perfeito, ele, a mensagem, aquilo que tem perfeição, e tem que sair de dentro desta perfeição uma noiva perfeita, uma costela perfeita. Tinha que sair de dentro de Adão a costela que era Eva. Tinha que sair de dentro de Cristo a costela que era 7 eras da igreja. Tinha que sair de dentro do último mensageiro da perfeição a noiva perfeita. Você não pode tirar uma noiva perfeita de Lutero, de Wesley, de Pentecostes. Não pode tirar, não era perfeita ainda. Não estava completo o corpo, não estava formado ainda. Mas quando chegou em Brana, formou-se o homem. Assim, Deus passou de girino a pássaros, animais, bestas feras, a serpente, e aí chegou ao homem. Ele não parou abaixo, porque abaixo não havia perfeição. Ele parou quando ele fez o homem. Ele descansou quando ele fez o homem, porque ali estava a sua obra-prima, a perfeição de Deus, quando ele fez o homem. A perfeição do homem, me perdoe, de Deus, não é um girino, não é um pássaro, não é um animal feroz. A perfeição de Deus foi o homem Adão. A perfeição de Deus durante o Velho Testamento não foram os profetas, não foram os salmos, não foram cantares e demais. A perfeição de Deus foi Cristo. Eles eram parte da perfeição. Eles faziam parte daquela perfeição, mas a perfeição era Cristo. As eras, você não tem as eras perfeitas, mas quando chega na 7ª era, aí você tem outra vez a perfeição. Você tem o 7º anjo, 7º mensageiro, 7º selo, 7º trovão, 7 letras no seu nome, indicando perfeição. Irmão Liveio, você sabe o que significa BRANHAM? Perfeito, perfeição. Quem falou foi William Brana, quem falou. Agora, é disso que eu quero que vocês entendam, que é desta terceira etapa. A primeira etapa não é perfeita, ele contou. A segunda etapa não é perfeita, ele contou. Mas a terceira etapa ele não contou para ninguém. Entende? Ela é perfeita. A terceira etapa é perfeita, é a terceira manifestação. Então, você não pode ser um cristão hoje perfeito na primeira etapa, a segunda etapa do irmão Brana. Tem que ser na terceira etapa. Mas como ser perfeito na terceira etapa se não sabe o que é a terceira etapa? Aí que você tem que saber. Bom, a gente ficou aí 30 anos na primeira e segunda etapa
e nunca soubemos o que era a terceira etapa com a mensagem na mão. Os ungidos dos últimos dias estavam na nossa mão. 262, tradução da Voz de Deus. O que é a terceira etapa? A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Aí que está, onde a noiva é formada, na perfeição, onde, eu estou falando de uma noiva agora, que você tem que entender, uma noiva que é para rapto. Eu não sei nem quando é que vai dar o arrebatamento. Mas eu não estou falando de uma noiva das eras, que já aconteceu, as eras já acabaram. Irmão Branham foi o último profeta nas eras, elas já acabaram. Estou falando de uma noiva que ela começou com William Branham, que é o perfeito. Agora, essa palavra para os denominacionais, eles devem estar escutando nós lá e escrevendo na nossa live lá. Vocês são doidos. Eles não veem isso. Eles não conhecem nem Jesus Cristo. Eles não são batizados nem em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles não conhecem nem o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Conheceriam eles Branham? Esqueçam, filhos. Eles não vão conhecer, eles só vão falar mal de nós. A mesma coisa quando você toma o povo da primeira e segunda etapa do irmão Branham. Eles não conheceram a revelação da terceira etapa. Irmão Branham estava esperando no seu dia que alguém levantasse e dissesse, eu vejo. Mas ele não encontrou ninguém dizendo, eu vejo. Ele disse no outro dia cedo, que ele pregou no 6º selo, no outro dia cedo ele disse, tem acontecido algo durante esta semana que vocês não têm visto. E o que era? A terceira etapa. Exatamente a revelação dos 7 selos dentro daquela semana. Eles não viram. Todo mundo tem aí 7 selos do irmão Branham, 10 livros formando 7 selos. Mas você sabe o que são esses 7 selos? Você sabe o que é a terceira puxada? Exatamente nessa terceira puxada que sai a esposa. A esposa não sai da primeira, da segunda. É da terceira puxada. Se vocês notarem, a primeira e segunda puxada estava dentro das eras. Irmão Branham foi 7º anjo de Laodiceia, dentro das eras. Primeira e segunda puxada dentro das eras, mas na terceira puxada ele estava fora das eras. A terceira puxada é fora das eras, é a abertura da palavra, e a abertura da palavra é fora das eras. É como a manifestação do Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108, que acontece quando a era de Laodiceia termina. Aí começa a manifestação do Filho do Homem, que está tudo dentro desta noiva que será raptada. Esta noiva é que é perfeita. Eu não estou falando para vocês que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito, eu sou homem igual a vocês. Eu tenho minhas fraquezas, tenho minhas falhas, igual a vocês mesmos. Não olhe para mim como um super-homem, porque eu não sou. Eu sou igual a vocês mesmos. A única coisa que todos nós temos é a graça de Deus. Só isso que nós temos, é a graça de Deus. O mundo não pode receber a graça da terceira puxada, de poder formar a imagem outra vez. Sabe o que Branham era? No seu dia, a imagem de Deus na terra. Se você quisesse ver Deus, agora você não tinha de olhar em Jesus, porque ele já tinha voltado ao Pai. É outra coisa que as pessoas não entendem. Ele havia voltado ao Pai. Eles tinham que olhar num homem na terra. E Deus passou 7 eras para depois ser um homem na terra outra vez. Ele foi Jesus e depois passou 7 eras sendo mensageiros. E agora, na última era, Deus veio em carne outra vez. No entardecer haverá luz. Zacarias 14, 6 e 7. Estou falando de coisa já acontecida. Sabe o que nós devemos sentir hoje? Será que nós podemos ser aquela adjutora? A adjutora de Branham? Eu consegui ajudar um pouquinho Jesus nas eras. Porque eu e vocês, nós viemos das eras.
E eu nasci dentro das eras, 1950. Está dentro das eras, ainda da 7ª era. Eu nasci ali dentro. Agora, eu ajudei a manifestar Jesus dentro das eras. Mas quando Jesus saiu fora das eras, que ele veio num profeta, gerou um profeta, e esse profeta é o único que podia tomar essa Bíblia aberta, porque ele não podia abrir também. William Marion Branham não podia abrir o livro. Capítulo 5 de Apocalipse diz que o livro estava fechado. Capítulo 10 de Apocalipse, o anjo forte desceu com o livrinho aberto. Branham não podia abri-lo também. Isso daqui é um trabalho do Cordeiro. O anjo forte desceu do céu com o livrinho aberto e deu para William Marion Branham. Aquela espada, na visão do irmão Branham, que caiu na mão dele e cabia perfeitamente na mão dele, era o livrinho. Ele diz assim, é a palavra de Deus, é o livrinho revelado, não é apenas o livro. O livro ninguém podia olhar para ele, João não podia olhar para ele, chorou porque ninguém podia olhar para o livro. Mas quando chegou Apocalipse 10, que manifestou o 7º anjo, então o livro foi aberto. Agora sim, o livro foi aberto e foi trazido pelo anjo forte, Apocalipse 10:1, e entregue para Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do 7º anjo. Ele toma este livrinho, ele come este livrinho que ele tomou e passou para nós esse livrinho. Porque não fica somente com ele, senão Deus está só outra vez. Ele não ficou só, ele formou uma família. Ele não ficou só, ele veio em carne para estar conosco, com a igreja. Ele não ficou só Jesus, ele teve nas eras a igreja, o feminino. Ele não ficou só, em Branham ele tem nós. Servimos nós para ser adjutora, não que fala mais alto que ele, não que o dirige, adjutora, ser uma auxiliadora, uma que coopera com aquilo que ele é, com aquilo que sua mensagem é. A sua mensagem é perfeição, e esta igreja é exatamente o cumprimento do feminino, do novo nome. Por isso que hoje a igreja, ela é perfeita, porque Cristo que é perfeito está nela. Porque Branham era perfeito, não o homem Branham. Branham era perfeito porque o homem Cristo estava em Branham. Porque a igreja é perfeita hoje, é porque Cristo, que é perfeito, está agora agindo em nós através da terceira puxada. Não é através de qualquer puxada, não. Da terceira puxada, onde se forma a noiva. Se não tivesse, Adão não podia tirar Eva. Não tinha de onde tirar. Não podia tirar do macaco, do chimpanzé. Não podia tirar da serpente. Tinha que ter o homem. Aí Deus tirou do homem, adormeceu o homem e tirou uma costela e fez uma mulher que deu para ele. Esta aqui vai te ajudar. A mulher deve ser uma adjutora. Talvez a palavra é meio difícil, não atrapalhadora. Uma adjutora. A igreja tem que ser uma adjutora, porque muitas vezes a igreja, os membros da igreja, atrapalham Deus. Atrapalha a Branham, atrapalha a revelação, os membros é a mulher adjutora, atrapalha a igreja, atrapalha o marido, atrapalha a revelação nesse dia, se a igreja não for uma adjutora. O nosso dever, o que é fazer? Pregar o que Branham pregou. Então eu comer é ler, crer e descer na alma.
Isso é comer. Comer o livrinho, comer a Bíblia. É ouvir, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi, eu criei e aquilo desceu. Eu comi, desceu. Então, este livro estava materializado em William Branham. Deus estava em perfeição. E aí tinha que tirar a noiva dali. E está exatamente na terceira puxada, aquela partezinha que ele disse, não diga a ninguém. Quando puxou aquela costela, ali estava ela, a noiva do último dia. Esta que está ouvindo uma mensagem, eu tenho que pregar assim, irmãos. Paulo pregou a mensagem rápido no tempo dele. Faz 2000 anos, não aconteceu. Branham pregou a mensagem rápido no tempo dele. Faz 50, 60 anos, ainda não aconteceu. Rápido não. Alguém quer mostrar que aquilo no Monte Pôr do Sol foi o rápido. Aquilo, Deus estava apenas mostrando para nós o que ia acontecer. Quando levou o irmão Branham naquela altura, e Jesus desceu coroado. Ele desceu coroado para o seu profeta, para manifestar no seu profeta. Mas a Bíblia fala, irmão Branham prega sobre isso, que a igreja é quem coroará a Cristo. Ela que vai coroar a Cristo. Então você tem o William Branham subindo num rapto aquele dia no Monte Pôr do Sol. Aquilo ali apenas estava fazendo uma amostra do que vai acontecer a qualquer tempo deste. Deus tomará os seus filhos e levará no arrebatamento. Você não pode apenas pensar, aquilo foi arrebatamento, isso é a doutrina deles que crê, diferente de William Branham. Eles creem que aquele dia no Monte Pôr do Sol foi dia 8 de março de 1963. A ciência, o irmão Branham mostra que foi dia 28 de fevereiro de 1963. Em quem você vai crer? Eu creio que Branham pregou. A ciência testifica disso, que foi no dia 28. Por que a ciência não testifica que foi no dia 8? Eles deveriam perceber isso, mas eles formam doutrina dentro dessas coisas. Esta não é a noiva. A noiva, ela é igual ao noivo. Para começar, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a esposa. Irmão Branham diz na era de Laodiceia, é o Espírito, o profeta e a esposa diz, vem. O Espírito, o profeta e a esposa fala a mesma coisa. Branham disse, o Cordeiro saiu do trono. A esposa diz, o Cordeiro saiu do trono. Branham diz, o tempo acabou. O último eleito entrou para o selo ser revelado. A noiva diz, o último eleito entrou para o selo ser revelado e a era acabou. Branham diz, HM faz parte do nome de Deus. Ela vai falar a mesma coisa. HM faz parte do nome de Deus. Mas vai encontrar esse HM onde ele diz, você sabe o que significa Brahman Li? Perfeição. Então, HM está em BRANHAM. Amém? Isso aí que você vai encontrar uma noiva que fala a mesma linguagem do noivo. É o Espírito Santo, o profeta Branham e a noiva da terceira puxada falando a mesma coisa. Se eles falam diferente, não vai adiantar. Essa noiva comeu o livrinho, por quê? Branham comeu. Porque Jesus, como anjo forte, desceu com o livrinho aberto. Ele não deixou o livrinho para ninguém abrir. É ele quem podia abrir, somente o Cordeiro podia abrir esse livro e desatar os seus 7 selos. E ele abriu, entregou nos dias do leão. Quando ele desceu do céu, ele bradou como leão, Apocalipse 10:3. E bradando como leão, desferiram os 7 trovões, o tempo acabou. E ele entregou o livrinho na mão do 7º anjo. O 7º anjo entregou para nós. Quando pregou os 7 selos,
Mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. E durante um espaço de 30 anos no Brasil, nós não ficamos sabendo nada disso. Ninguém sabia nada disso. Hoje eles galanteiam para lá e para cá, eles querem tirar um homem para colocar outro. Eles fazem assim, quando vocês veem lutar para tirar um homem, não é para colocar Brana, não é mentira. Eles mentem, não é. Porque sempre se estão fazendo algo é porque aquele que está fazendo é o homem. Eles querem ser aquele homem daquele dia que está entregando a mensagem. Eles querem tirar a bola do pé de quem está marcando o gol. E o próprio irmão Brana diz que não deve fazer, mas os pregadores não são inteligentes. Como eu não entendo de jogo de jeito nenhum, nunca joguei na vida, não entendo de jogo de jeito nenhum, o que é lateral esquerdo, direito, ou ponta, não sei o que ela mais, eu só entendo do goleiro que fica lá. Uma coisa eu sei, aquele que está com a bola, você que crê da mesma forma, não tente tirar a bola do pé dele, deixa marcar o gol. Agora não adianta, hoje o gol já está marcado, o gol já foi marcado, pode fazer o que quiser agora, o gol já está marcado. A noiva, ela é igual ao noivo, se ele come o livrinho, ela come o livrinho. Você lê em Apocalipse 10, 8 a 11, o irmão Brana mostra ele comendo o livrinho, mostrando o profeta comendo o livrinho, e aí vem a noiva, está aí comendo. Você não pode ter Apocalipse 10 sem ter a noiva junto. Não pode, você não pode ter Adão sem ter a noiva ligada nele. Aí a noiva saiu dele. É ter Jesus, mas a noiva das eras saiu dele. Por isso, durante as eras, todos falavam em Jesus, porque não conhecia mais nada. Agora, quando terminou as eras, esse povo vem e diz, vocês ficam falando em Brana, por que não falam em Jesus? Porque agora é novo nome. O próprio Jesus, se ele conversasse com você, ele diria, eu me chamo Brana. O próprio Jesus, ele diria, tem um novo nome agora, me materializei outra vez, curei enfermo, ressuscitei mortos, fiz maravilha, criei esquilo. Não era Brana natural que criava esquilo. O homem, irmão Brana diz, o homem não pode criar, é Deus no homem. Então era Deus em Brana, Jesus em Brana, criando esquilo. E hoje, o que você tem que fazer? Aqui diz que é para mim comer a palavra, e eu tenho que comer o que Brana pregou. Eu tenho que fazer o que Brana fez, exatamente isso daqui. Eu tenho que crer no que ele ensinou. Eu tenho que ser uma adjutora. Isso é igreja, isso é pastor, isso é evangelista, isso é obreiro, isso é membro de igreja. Ser um cooperador nesse trabalho, um adjutor nesse trabalho. E como falando no feminino, uma adjutora, uma igreja que ajuda, membros que ajudam a levar esta mensagem aos eleitos desse dia final. Pai, nós cremos em Ti e sabemos que o Senhor tem grandes coisas para nós. E hoje, se eu prego essas coisas, é porque o Seu profeta pregou. Se não houvesse o profeta, não haveria eu também. Se há eu e esses irmãos aqui, é porque houve um profeta na terra, que o Senhor manifestou nele e pregou através dele. E agora o Senhor quer continuar esta obra como o Senhor continuou. Jesus pregou e continuou a obra através dos apóstolos. Sua igreja continuou. Brana veio e pregou. E agora a igreja continua, mas na terceira puxada. Não é pensar em cura divina, em pular e gritar, que é muito bom, continuamos crendo. Mas não é isso que prepara para o arrebatamento, mas a terceira puxada que está nos preparando, a revelação dos selos. E nós estamos comendo este livro que foi revelado e dando como alimento para a igreja deste dia. E somos a adjutora da perfeição nesse dia, porque nós saímos como uma costela da perfeição, não para mandar nele, não para mandar no ministério, mas para estar auxiliando
neste ministério, desse dia final, da terceira puxada, que não podia ser dito naquele dia, porque teria uma noiva. Ela estaria mostrando que seria a costela desse tempo final, desse dia, a costela da perfeição, pregando esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. E a glória alcançar, e na terra prometida o meu barco ancorar. Quero ver as avenidas e passear pelos jardins. Eu já sinto a sua glória sobre mim. Canaã está pertinho desse encontro. Pedras ou espinhos não impede a jornada prosseguir. E o dia já declina, amanhã já vai raiar. Não importa se a neblina o meu barco. Quando eu olho para cima, resplandece a sua luz. E prossigo carregando a minha cruz. Canaã está pertinho. Aleluia. Se há pedras ou espinhos, não impede a jornada prosseguir. Se tropeço no caminho, eu não posso vacilar. E eu piso nos espinhos, eu prossigo a caminhar. É Jesus quem vai na frente, Ele é o capitão. E meu barco vai em rumo de Sião. Todos juntos. Canaã está pertinho. Glória a Deus. E se há pedras ou espinhos, não impede a jornada prosseguir. Canaã está pertinho, e se encontra bem ali. Se há pedras ou espinhos, não impede a jornada prosseguir. Amém. Amém, amém. A irmã Jéssica pede oração para sua mãe, irmã Odete, que está sentindo muitas dores na coluna, e também um agradecimento por Deus ter aberto uma vaga de emprego em um concurso. Pai Celestial, que o Senhor possa abençoar cada vida que depende de Ti, que o Senhor possa abençoar também o irmão Isaac e a sua esposa, que domingo estará completando 8 meses. Eles dependem do Senhor para viverem juntos até que a morte os separe. Abençoe a irmã Jéssica, abençoe a irmã Odete, afasta da irmã Odete toda a dor na coluna, todo o mal que atrapalha qualquer movimento dela, e ela tenha a cura divina. O nome do Senhor Jesus Cristo penetre nesse corpo, dando a total libertação. E aceita também o agradecimento da irmã Jéssica, daquilo que ela tem alcançado da sua parte nesse emprego, Pai. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe esse povo que nos ouve através da internet. Onde tem um eleito, eu sei que ele está recebendo a palavra da hora, se alimentando, tendo fé, tendo saúde, tendo cura, confiando na revelação que o Senhor já deu neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos, a gente sempre aprende. Quando falam mal de nós, não falamos mal deles. Ficamos quietos, certo? Não falamos, deixa eles.
Não adianta, eu digo, as pessoas que saem do nosso meio, eu só tenho que falar bem. Enquanto viveu comigo, viver o bem, falar o bem, pregar o bem, certo? Enquanto viver comigo. Então, depois que desprende, aí pode chutar, pode falar o que for, mas saíram exatamente dali. Se tomaram algum conhecimento, tomaram exatamente dali. E que Deus tenha misericórdia. Chega um ponto que, como o irmão Brando disse, eu não oro mais para a América. E o irmão Brando diz, o último avivamento, a América recebeu em 57. Não ia receber mais. Ele estava lá pregando, ele dizendo, o último avivamento ela recebeu em 57. Eu não estava orando para ela receber aquele avivamento outra vez. Então, nós temos que aprender, cada dia, aprender estas coisas. Tem hora que Deus vai dizer assim, não adianta orar mais. Tem hora que as pessoas cruzam a linha da misericórdia e caem no juízo. Aí não adianta orar mais. Isso pode orar, pode você orar, que não vai adiantar mais. Porque já cruzaram a linha da misericórdia. Agora, deixa as pessoas falarem até que elas cruzem a linha da misericórdia. Porque eu creio que uma pessoa que é de Deus, você fala somente coisas boas de seu irmão. Irmão Brana ensina assim. Fala coisas boas de seu irmão. Então vamos falar coisas boas que eles fizeram conosco e deixar as coisas más de lado. Amém? Deus abençoe. Meu abraço a todos vocês da internet, por toda parte, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos e Inglaterra. Deus abençoe Moçambique, Marromeu e mais o que lá, Tete, Cabo Verde, mais alguns lugares. Está chegando a palavra em cada coração. Amém. Amém. Agora, enquanto encerra, vocês que têm para completar a adoração, traga a sua oferta e põe aqui à frente. Certo? Vamos. É o endereço do irmão Paulo? Rua Imigrante Martinelli, número 105. Isso é em Criciúma, em Pinheirinhos, Criciúma, Santa Catarina. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos ali às 20 horas. Não haverá culto, haverá apenas um pequeno companheirismo, alguém que quiser ir lá, e as irmãs conversar com as irmãs, os irmãos ficam conversando conosco também ali à parte. Eu aguardo que vocês possam estar ali conosco.